Bom dia, pessoal, eu sou Giovanni, das páginas de Facebook, Instagram, Mundo dos Budas, e do YouTube também, Mundo dos Budas. E eu resolvi fazer um outro vídeo hoje, tá? Já que eu fiquei tanto tempo sem fazer por causa da chuva. Então, assim, eu estou lendo este livro. Eu já coloquei lá no Instagram. Ele não tá com essa capa porque eu tirei a capa de fora dele, mas ele é daqueles livros, A Espiritualidade Budista, este é o volume 1, tá? Então eu vou ver alguns trechos aqui que eu acho interessante. A primeira pergunta que as pessoas se fazem, né, quando elas conhecem o budismo e olham aquela estátua de Buda. Eu tenho uma menina que trabalha aqui em casa. Quando eu trouxe a minha estátua do Camboja, ela olhou aquilo e falou assim, mas ele é um santo? Eu falei, não, ele não é um santo. Aí eu expliquei que foi um homem iluminado, né, que pregou o Dharma, que trouxe muitos ensinamentos. Enfim, eu não entrei nos pormenores porque ela é cristã, talvez ela não teria entendido tudo. Mas a primeira pergunta que nós nos fazemos, né, quando nós não conhecemos é: o que é o budismo? Né? Então a resposta clássica é a seguinte, ó. Ser budista é buscar refúgio nas três realidades salutares supremas: o Buda, o Dharma e a Sangha. O que é isso? Essas são as três joias do budismo, né? São as três joias a qual nos refugiamos. O Buda em si, né? Que representa o iluminado, né? A iluminação. O Dharma, que não é só um ensinamento, mas o Dharma é todo um modo de viver, né, que nós trazemos para dentro da nossa vida. E o Sangha ou a Sangha, eu já vi essas duas formas, o Sangha ou a Sangha. Nesse livro falou o Sangha, que é a comunidade budista. Se eu tiver o Buda e a Sangha, isso é budismo? Não, onde é que está o Dharma? Porque o Dharma é o que permeia a nossa vida. Se eu tiver o Dharma e o Buda e não tiver uma Sangha, os seguidores, isso é budismo? Não. Então, esses três itens, o Buda, o Dharma e a Sangha, caminham juntos, né? Por isso que eles são chamados os três tesouros, ou as três joias do budismo, tá? Nós temos uma reverência no nosso Gongyo, as três joias, que normalmente é feito em Pali. Muitas linhagens do budismo fazem em Pali, né? Que é Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, Dhammam Saraṇaṃ Gacchāmi, Sangham Saraṇaṃ Gacchāmi. Então são reverências às três joias. Essa língua que eu cantei agora, fiz esse pequeno cântico, é Pali, tá? O cânone Pali é um dos cânones mais antigos do budismo, né? O budismo começou lá há 2.500 anos atrás, e depois da morte de Buda houveram vários concílios, né? E então havia o budismo Mahayana e o Hinayana. Hinayana é um pouco pejorativo, a gente considera pejorativo hoje porque o Hinayana era um budismo mais ortodoxo, né? Você alcançaria a iluminação sendo um monge, um bhiksu, né? E o Mahayana, ele se abriu mais, né? Então havia o Hinayana e o Mahayana, o pequeno veículo Hinayana e o Mahayana, o grande veículo.
Essa história do Hinayana, ela acabou, tá? Ela se subdividiu em várias escolas e hoje seu principal representante é o budismo Theravada, que é difundido no Sudeste Asiático, e o Mahayana, o budismo japonês, o budismo chinês. Tem outras escolas também, tem escolas chinesas que derivam um pouco do taoísmo, mas isso não vem muito ao caso, né? Então, o nome Buda, ele quer dizer o quê? O desperto. Quem é o desperto? Siddhartha Gautama, não é? Não foi ele que se iluminou. Ele ficou 49 dias meditando embaixo da árvore de Bodhi, né? E ali ele se iluminou, ele despertou para a realidade da vida. Ele despertou para o entendimento do não sofrimento, né? Uma diferença crucial entre o Mahayana e o Theravada é que o Mahayana, ele entende que existem vários Budas que vão e vêm pelo mundo. Por isso é chamado de Tathagata, aquele que assim chega, aquele que assim vai, porque não existe um mundo só, não existe só esse. Existem milhões de mundos. E os Budas, eles transitam entre esses mundos para pregar o Dharma, né? Vamos lá. Então o Buda, ele formulou após a sua iluminação a teoria não, foi o estado iluminatório mesmo. Ele entendeu as 4 verdades, né? De que a vida é cheia de sofrimento, né? O sofrimento é causado pelo anseio compulsivo a ter as coisas. Ele é interrompido pela renúncia a esses anseios. Há um caminho que conduz a isso, a essa renúncia, né? Que é chamado caminho óctuplo. E a extinção desses anseios, desses sofrimentos. É claro, eu não estou falando de um budismo, eu estou falando aqui de um budismo num contexto geral, né? Dos primórdios do budismo lá atrás. Esse livro aqui, ele fala dos primórdios do budismo. Esse livro está esgotado, mas consegue se comprar na internet ainda, tá? A solução para o problema da existência encontrada na noite de sua iluminação, sua entrada no êxtase do Nirvana, expõe tanto as causas dos sofrimentos quanto sua cura. A dependência do contato com objetos agradáveis gera uma sensação agradável, claro. Se eu tenho... Vamos falar de coisas materiais para exemplificar. Eu quero muito ter uma Ferrari, eu tenho, agradável, né? Aí eu compro uma Ferrari. Só que quando cessa esse contato, chega o fim da impressão dessa sensação agradável. E aí? Eu já tenho. E daí? Aí nós entramos de novo num sofrimento. Isso vira uma espiral. É um círculo vicioso, né? Então, ao perceber isso, um discípulo novo instruído concebe uma aversão ao contato a esses objetos ou a essas coisas que não são tão necessárias para o nosso crescimento espiritual, né? E concebe uma predisposição e uma aversão através da consciência a essas coisas que não são necessárias, né? Então isso nos torna livre de paixões. Paixões que eu falo não são paixões a uma pessoa, ao pai, à mãe, ou namorado ou namorada. São paixões mundanas, né? Afinal, isso aqui é um samsara, é um mundo sarrá, né? E quando você se livra disso, a sua consciência fica livre. E você vai entender que o seu renascer, uma hora, vai se exaurir. Você cumpriu. Quando você chegar nesse entendimento, né, pleno, né,
no estado de Bodhisattva, Buda, você vai entender que... Você vai entender, não, a vida, o Dharma, as vidas vão te levar a entender que você não pertence mais a esse mundo. Você então pode se nirvanizar ou entrar no caminho do Bodhisattva, levar a palavra, a lei, né? O Dharma, e para nós da Nichiren Shu, o Sutra do Lótus, né? Esse livro é um livro muito bom. Se eu for falar tudo, é muita coisa. Sobre Siddhartha Gautama, existem poucos relatos históricos. Tem uma biografia muito boa da Sophia Roy, que ali tem algumas pesquisas até arqueológicas, né? Que falam um pouco dessa parte mais histórica de Buda, né? Aqui fala de austeridade, eu já falei isso no outro vídeo, os ensinamentos. O caminho do meio, né? No primeiro sermão dado aos 5 monges após sua iluminação, o Buda apresenta seu Dhamma. Dhamma é sânscrito, tá? É a mesma coisa que Dharma. Como o caminho do meio entre os extremos da indulgência sensual ou autoflagelação ascética. Ou seja, nós precisamos nos autoflagelar, né? Morrer de jejuar, nos mortificar, né? Por outro lado, nós precisamos viver na sensualidade, no apego às coisas mundanas, nos apegos mundanos e tudo mais? Não, nem um extremo, nem outro extremo. Então nós utilizamos o que nós chamamos o caminho do meio, né? E qual, monges, é a rota do meio completamente avivada por aquele que encontra a verdade ao ir em busca da visão, em busca do conhecimento que conduz à calma, ao conhecimento superior, ao despertar, ao nirvana? É o próprio caminho óctuplo ariano, isso é, visão correta, pensamento correto, são 8, caminho óctuplo. Pensamento correto, fala correta, ação correta, modo de viver correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta, tá? O que é correto, né? É estranho, né? Parece que é o certo e o errado. Mas o correto aqui é no sentido de seguir os preceitos do budismo, tá? Não é que eu tô certo porque eu sou budista, você que está católico, você que é católico está errado. Eu estou falando tudo dentro de um conceito budista, tá? Então este é o caminho óctuplo, né? Seria o caminho do meio, né? Que é o caminho da libertação, né? No caminho de Buda também não existem dogmas teológicos, né? Nós adotamos essas regras, a regra da compaixão, da não violência, da equanimidade. O que é equanimidade? Equanimidade é tranquilidade mental, né? Renúncia a desejos, a ódios, a ilusões, né? Então isso não são dogmas. Na verdade, se formos perceber, isso é o modo correto de se viver, porque nós, inerentemente, nós possuímos o estado e a semente de Buda dentro da gente, não é? Todos nós podemos ser Buda. Então, esses ruídos externos, né, o ódio, a ignorância, o apego, e todas essas coisas que nos atrapalham, elas não são inerentes a gente. Não é comum a gente. Nós somos seres iluminados, com a semente da iluminação. Iluminados não, né? Mas com a semente da iluminação. Então, cabe a nós extinguir isso. Tá bom? Então, eu falei um pouquinho do budismo primordial aqui, né? De quando Shakyamuni se
iluminou e girou pela primeira vez a roda do Dharma, né? Falando dos sofrimentos, da cessação dos sofrimentos, do caminho para se cessar, né? Então nós temos que vivenciar. E como nós vivenciamos tudo isso? Através da prática, né? Recitação de Daimoku, mas o Daimoku com atenção plena, como diz no Caminho Óptimo. Atenção plena, né? Atenção nos caracteres. Isso acumula méritos e nos leva a um estado mental melhor, porque o Daimoku nada mais é do que uma meditação, né? É uma forma de meditação, assim como o Gongyo. Talvez eu não tenha sido muito claro, mas eu espero que tenham gostado. E até uma próxima. Eu espero que eu consiga fazer mais vídeos, que o tempo se firme e que eu consiga postar mais, tá bem? Até a próxima. Gachô.